Um banqueiro arrogante humilhou um cliente de roupa simples na frente de todos. O que ele não sabia é que aquele homem era o verdadeiro dono do banco. O que aconteceu depois foi uma lição que ele nunca vai esquecer. Mas antes de começar essa história incrível, me conta aqui nos comentários. De que cidade você está assistindo? E se você gosta de histórias de vida real que ensinam grandes lições, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora vamos à história. Daniel Ferreira estava na fila do Banco Imperial, uma das maiores instituições financeiras do país. Ele vestia roupa simples, calça jeans desbotada, camisa de algodão comum, tênis gastos. Acabará de chegar de uma longa viagem pelo interior, visitando pequenos comércios e conversando com gente humilde. Seus cabelos estavam despenteados, sua barba por fazer. Aparentava ser apenas mais um trabalhador comum. À frente dele na fila, uma senhora idosa tentava entender um boleto. Daniel, paciente, se ofereceu para ajudar. A senhora quer que eu olhe? Às vezes esses boletos são confusos mesmo, ofereceu Daniel, gentil. Ah, meu filho, obrigada. É que minha vista não é mais a mesma, agradeceu a senhora. Daniel pegou o papel e começou a explicar, linha por linha, o que significava cada valor, cada taxa. A senhora ouvia atenta, agradecida pela paciência daquele rapaz desconhecido. Enquanto isso, Maurício Tavares observava a cena do outro lado do balcão. Maurício era gerente da agência há 5 anos. Usava terno italiano, relógio suíço, cabelo engomado para trás. Ele se considerava superior à maioria dos clientes que atendiam ali. Para ele, dinheiro era sinônimo de valor humano. Próximo! Chamou Maurício, com voz ríspida. Daniel se despediu da senhora e caminhou até o guichê. Maurício olhou para ele de cima a baixo, com desprezo mal disfarçado. Pois não, disse Maurício, com tom de pouco caso. Bom dia. Gostaria de fazer uma transferência internacional, pediu Daniel, educadamente. Maurício deu uma risadinha sarcástica. Transferência internacional? O senhor tem conta aqui? Perguntou Maurício, duvidando. Tenho sim, confirmou Daniel. Pode me passar o CPF? Pediu Maurício, revirando os olhos. Daniel ditou os números. Maurício digitou no sistema e arregalou os olhos por um segundo, mas logo disfarçou. A conta estava cadastrada, mas parecia uma conta comum, sem grandes movimentações aparentes na tela inicial. Quanto o senhor quer transferir? Perguntou Maurício, com ar de zombaria. $200.000, respondeu Daniel, calmamente. Maurício soltou uma gargalhada alta, que ecoou pela agência. Outros funcionários olharam. Clientes viraram a cabeça. $200.000. O senhor está brincando, né? Zombou Maurício, autossuficiente para que todos ouvissem. Não, estou falando sério, disse Daniel, mantendo a calma. Olha, meu amigo, deixa eu te dar uma dica. Transferência internacional não é para qualquer um. Isso é coisa para gente que tem dinheiro de verdade, entende? Não é porque você tem uma continha aqui que você pode sair fazendo operação de rico, disse Maurício, com desdém. Eu entendo o procedimento. Só preciso fazer a transferência, insistiu Daniel, educadamente. Maurício se recostou na cadeira, cruzando os braços. Sabe o que é? Eu nem vou perder meu tempo checando. Só de olhar para você já dá para ver que não tem nem para pagar um almoço decente. Transferência internacional. Que piada! Riu Maurício, provocando. Daniel respirou fundo, mantendo a compostura. O senhor pode verificar minha conta, por favor? Pediu Daniel, ainda calmo. Maurício suspirou teatralmente, como se estivesse fazendo um grande favor. Maurício finalmente começou a verificar a conta de Daniel no sistema. Ele clicou em algumas abas, esperando encontrar um saldo baixo para humilhar ainda mais o cliente. Mas algo estava errado. A tela não mostrava o saldo completo. Aparecia apenas uma mensagem: acesso restrito, autorização especial necessária. Maurício franziu a testa. Aquilo era estranho. Ele nunca tinha visto aquela mensagem antes. O sistema está com problema. Vai ter que voltar outro dia, disse Maurício, tentando se livrar de Daniel. Problema? Que tipo de problema? Questionou Daniel. Problema técnico. Não consigo acessar sua conta completamente, mentiu Maurício, incomodado. Então chame seu superior. Ele deve ter autorização para acessar, sugeriu Daniel, calmamente. Maurício ficou irritado.
Quem aquele homem maltrapilho pensava que era para ficar dando ordens? Olha aqui, meu amigo. Você acha que eu vou incomodar o diretor regional por causa de você? Por causa de uma transferência que você obviamente não tem como fazer? Acorda para a vida, disse Maurício, elevando a voz. Eu só estou pedindo para fazer uma operação legítima, respondeu Daniel, ainda educado. Operação legítima? Você quer fazer uma transferência de $200.000 vestido desse jeito? Para de brincadeira. Você deve ter vindo aqui de ônibus, pagar passagem com moedinha, e quer me convencer que tem quase R$1 milhão na conta? Zombou Maurício, rindo. Outros clientes começaram a prestar atenção na discussão. Alguns riam baixinho, outros pareciam constrangidos com a atitude do gerente. Se tiver saldo, paga à vista, gritou Maurício, provocando gargalhadas de alguns clientes. Mas aposto que você nem tem para pagar um cafezinho. Daniel permaneceu sereno, mas seus olhos mostravam uma profunda decepção. Não com a ofensa pessoal, mas com o tipo de tratamento que aquele gerente dispensava aos clientes mais simples. Senhor Maurício, eu gostaria mesmo que o senhor verificasse minha conta com cuidado, pediu Daniel, pela última vez. Eu já disse, você não tem dinheiro. Vá embora e para de fazer eu perder tempo. Tenho clientes importantes para atender, gritou Maurício, apontando para a porta. Então chame o diretor regional. Agora, disse Daniel, dessa vez com um tom mais firme. Maurício bateu a mão na mesa. Quem você pensa que é para ficar dando ordem? Seu. Maurício procurava palavras ofensivas. Nesse momento, Helena, a diretora regional, passou pela agência. Ela estava fazendo uma visita de supervisão rotineira. Ao ver a confusão, aproximou-se. O que está acontecendo aqui, Maurício? Perguntou Helena, séria. Nada demais, diretora. Só um cliente sem noção querendo fazer uma transferência que ele claramente não tem como fazer, explicou Maurício, confiante. Helena olhou para Daniel. Por um breve segundo, seus olhos se arregalaram. Ela o reconheceu imediatamente, mas disfarçou. E o senhor verificou a conta do cliente? Perguntou Helena a Maurício. Tentei, mas deu uma mensagem estranha no sistema, respondeu Maurício. Que mensagem? Questionou Helena. Acesso restrito, autorização especial necessária, disse Maurício. O rosto de Helena ficou pálido. Ela sabia exatamente o que aquilo significava. Apenas um tipo de conta tinha aquela proteção. Helena engoliu seco. Ela sabia que estava diante de uma situação delicada. Contas com acesso restrito no Banco Imperial eram raríssimas. Apenas diretores executivos, grandes investidores e o próprio dono do banco tinham esse tipo de proteção. Maurício, por favor, me acompanhe até meu escritório. E o senhor também, por gentileza, disse Helena, olhando para Daniel com respeito. Diretora, isso não é necessário. Eu posso resolver, começou Maurício. Agora, Maurício, interrompeu Helena, com firmeza. Os três caminharam até o escritório de Helena. Maurício ia na frente, confiante, achando que a diretora iria apenas formalizar a expulsão daquele cliente problemático. Daniel ia atrás, calmo e sereno. Helena fechou a porta do escritório e ligou para o sistema de autorização especial. Ela digitou sua senha de diretora regional e acessou a conta de Daniel. Quando o saldo apareceu na tela, Helena teve que se segurar para não deixar escapar uma exclamação. Maurício, olhando por cima do ombro dela, também viu. Seus olhos se arregalaram. O saldo da conta era de R$52 milhões. Mas não era só isso. A conta estava marcada como conta executiva, nível presidência. Maurício sentiu as pernas bambas. Ele olhou para Daniel, depois para a tela, depois para Daniel novamente. Eu, Maurício gaguejou, sem conseguir formar frases. Helena virou-se para Daniel, agora com uma reverência clara. Senhor Ferreira, por favor, aceite minhas desculpas mais sinceras pelo tratamento inadequado que o senhor recebeu. Isso é inaceitável, disse Helena, com voz trêmula. Senhor Ferreira? Quem é Senhor Ferreira? Perguntou Maurício, confuso. Helena olhou para Maurício com uma mistura de pena e raiva. Maurício, este é Daniel Ferreira, fundador e presidente do Banco Imperial. Ele é o dono do banco, revelou Helena. O mundo de Maurício parou. Ele sentiu o sangue fugir de seu rosto. Suas mãos começaram a tremer.
Ele havia acabado de humilhar, zombar e expulsar o dono do banco onde trabalhava. Não, não pode ser. Maurício caiu na cadeira, em choque. Daniel permaneceu em pé, observando a cena com calma. Eu costumo visitar nossas agências sem avisar, vestido como uma pessoa comum. Quero ver como nossos funcionários tratam os clientes mais simples. Porque acredito que o verdadeiro caráter de uma instituição se revela na forma como trata quem aparenta ter menos, explicou Daniel, com voz serena mas firme. Senhor Ferreira, eu não sabia. Se eu soubesse que era o senhor, tentou se justificar Maurício, desesperado. Exatamente esse é o problema, Maurício. Você só me trataria com respeito se soubesse quem eu sou? E os outros clientes? Aqueles que realmente têm pouco dinheiro, que chegam aqui com roupas simples, cansados do trabalho? Eles merecem ser humilhados? Questionou Daniel. Não, senhor, foi só uma brincadeira, eu não quis, choramingou Maurício. Uma brincadeira? Você me humilhou na frente de dezenas de pessoas. Gritou comigo. Duvidou da minha palavra. Zombou da minha aparência. Recusou-se a fazer seu trabalho. E chamou isso de brincadeira? Disse Daniel, elevando levemente o tom. Maurício começou a chorar. Por favor, senhor Ferreira, eu tenho família, contas para pagar, eu preciso desse emprego, implorou Maurício. Daniel olhou para Maurício por um longo momento. Ele via um homem destruído, apavorado, suplicando por uma segunda chance. Mas Daniel também pensava em todas as pessoas que Maurício provavelmente havia tratado daquela forma ao longo dos anos. Quantos clientes humildes foram embora daquela agência humilhados, envergonhados, com a dignidade ferida? Maurício, eu fundei este banco há 25 anos. Comecei com um pequeno escritório, apenas 3 funcionários e um sonho: criar uma instituição financeira que tratasse todos os clientes com dignidade, independente do tamanho de suas contas, começou Daniel. Maurício ouvia, cabisbaixo, lágrimas escorrendo. Meu primeiro cliente foi um senhor idoso que queria abrir uma conta para guardar sua aposentadoria. Ele tinha apenas R$ 200. Outros bancos o rejeitaram. Disseram que não valia a pena. Eu o recebi como se fosse um milionário. Sabe por quê? Perguntou Daniel. Maurício balançou a cabeça negativamente. Porque dinheiro não mede o valor de uma pessoa. Aquele senhor trabalhou a vida inteira honestamente. Aqueles R$ 200 representavam seu suor, seu esforço, sua dignidade. E eu jurei a mim mesmo que meu banco sempre respeitaria isso, disse Daniel, emocionado. Senhor Ferreira, eu entendo, tentou Maurício. Você não entende, Maurício. Se entendesse, não teria me tratado daquela forma. Você me julgou pela roupa, pela aparência. Decidiu que eu não valia nada sem nem ao menos verificar, interrompeu Daniel. Helena assistia a cena em silêncio, também emocionada. Quando eu estava na fila, vi você atender outros clientes. Clientes bem vestidos, você tratava com sorrisos, reverências, atenção total. Mas quando chegou uma senhora simples pedindo ajuda com um boleto, você revirou os olhos. Você suspirou de impaciência, continuou Daniel. Maurício se lembrou. Era verdade. Ele realmente havia feito isso. Sabe o que me dói mais, Maurício? Não é o desrespeito comigo. Eu posso me defender. Eu sei quem sou. O que me dói é pensar em quantas pessoas você humilhou que não puderam se defender. Pessoas que saíram daqui se sentindo menos, se sentindo envergonhadas por serem pobres, disse Daniel, com tristeza na voz. Senhor Ferreira, eu sinto muito, muito mesmo. Eu vou mudar, eu prometo, chorou Maurício. Você sabe o que é irônico, Maurício? A transferência que eu queria fazer era para um projeto social que mantemos no interior. $200.000 para construir escolas em comunidades carentes. Pessoas simples, humildes, como aquelas que você tanto despreza, revelou Daniel. Maurício colocou as mãos no rosto, soluçando. Eu vou lhe dar uma escolha, Maurício. E preste atenção, porque essa escolha vai definir seu futuro, disse Daniel, sério. Maurício levantou os olhos, esperançoso. Você pode sair daqui agora, demitido, com uma carta de referência neutra e 3 meses de salário como indenização. Ou, Daniel fez uma pausa. Ou, perguntou Maurício, ansioso. Ou você pode ficar. Mas não como gerente, disse Daniel. Maurício ficou confuso. Você vai passar 6 meses trabalhando como atendente de caixa. Salário de atendente, função de atendente.
vai atender o público, vai lidar com reclamações, vai sentir na pele como é estar do outro lado do balcão sendo julgado. E todas as semanas, você vai escrever um relatório sobre o que aprendeu sobre respeito e empatia, explicou Daniel. Maurício olhou para Daniel, processando a proposta. Ele ganhava quase R$ 15.000 como gerente. Como atendente, ganharia pouco mais de 3.000. Era uma humilhação pública. Todos saberiam que ele havia sido rebaixado. Seus colegas ririam. Sua família questionaria. Seu ego seria destroçado. Mas era melhor que ser demitido e ter que explicar em futuras entrevistas porque foi mandado embora. Eu aceito, disse Maurício, com voz fraca. Tem certeza? Porque se aceitar, não pode desistir no meio. 6 meses completos. E se eu receber uma única reclamação de mau atendimento, você será demitido na hora. Sem segunda chance, estabeleceu Daniel. Eu aceito. Eu preciso aprender. Eu preciso mudar, disse Maurício, dessa vez com mais convicção. Daniel olhou para Helena. Helena, providencie a transferência de Maurício para a função de atendente. Ele começa amanhã. E quero que você pessoalmente supervisione seu progresso, instruiu Daniel. Sim, senhor Ferreira, concordou Helena. Daniel finalmente fez a tal transferência internacional que queria desde o início. $200.000 foram enviados para o projeto social em questão de minutos. Enquanto isso, Maurício permaneceu no escritório, ainda processando tudo o que havia acontecido. Antes de sair, Daniel se virou para Maurício uma última vez. Maurício, deixe eu te contar uma coisa. Meu pai foi pedreiro a vida inteira. Ele nunca teve muito dinheiro. Usava roupas simples, gastas pelo trabalho. Mas era o homem mais digno que já conheci. Quando ele ia ao banco, eu via a forma como alguns funcionários o tratavam. Com desdém. Com impaciência. Como se ele fosse um incômodo, contou Daniel. Maurício ouviu em silêncio. Foi por causa disso que eu criei este banco. Para que pessoas como meu pai nunca mais fossem tratadas assim. Para que o valor de uma pessoa não fosse medido pelo saldo da conta bancária. E hoje, descobri que falhei. Porque aqui, na minha própria instituição, ainda existe gente que não entendeu isso, disse Daniel, com profunda tristeza. Senhor Ferreira, eu vou honrar essa segunda chance. Eu prometo, jurou Maurício. Não prometa para mim, Maurício. Prometa para cada cliente que você vai atender daqui para frente. Prometa para aquela senhora idosa da fila. Prometa para cada pessoa simples que entrar por aquela porta, disse Daniel, apontando para fora do escritório. Daniel deixou o escritório. Helena acompanhou até a saída da agência. Todos os funcionários e clientes observavam, curiosos, sem saber exatamente o que havia acontecido. Mas algo no ar tinha mudado. Maurício ficou sozinho no escritório por quase 1 hora. Ele pensou em sua vida, em suas escolhas, em seus valores. Ele sempre achou que sucesso era ter um cargo alto, ganhar bem, vestir terno caro. Mas naquele dia, foi humilhado por um homem de roupa simples que tinha mais dignidade, mais riqueza e mais sabedoria do que ele jamais teria. No dia seguinte, Maurício chegou cedo à agência. Ele vestia o uniforme azul dos atendentes, não mais seu terno italiano. Seus colegas gerentes o olhavam com pena, alguns com malícia. Funcionários cochichavam. Mas Maurício engoliu o orgulho e foi para seu posto no caixa. A primeira semana foi brutal para Maurício. Ele que estava acostumado a sentar confortavelmente em seu escritório, agora passava 8 horas em pé, atendendo cliente atrás de cliente. Suas costas doíam. Seus pés latejavam. Ele não tinha mais hora de almoço flexível, tinha que comer rápido, nos 30 minutos regulamentares. Mas o pior não era o físico. Era o emocional. Maurício ouvia os clientes reclamarem de taxas abusivas, de dificuldades financeiras, de burocracia sem fim. E pela primeira vez, ele realmente escutava. Porque não tinha mais o poder de simplesmente ignorar e mandar embora. Uma senhora chegou ao seu guichê na segunda-feira. Ela trazia um carnê de pagamentos atrasados e estava visivelmente angustiada. Por favor, moço, eu preciso negociar essa dívida. Perdi meu emprego e não consigo pagar, implorou a senhora, com lágrimas nos olhos. Maurício sentiu algo estranho. Empatia. Algo que ele não sentia há anos. A senhora pode me dar um momento? Vou ver o que posso fazer, disse Maurício, genuinamente querendo ajudar.
Ele ligou para o setor de renegociação, explicou a situação, pediu condições especiais. Depois de 20 minutos, conseguiu reduzir as parcelas pela metade e estender o prazo. A senhora chorou de alívio. Obrigada, meu filho. Que Deus te abençoe, disse a senhora, segurando as mãos de Maurício. Maurício sentiu algo que não sentia há muito tempo, satisfação genuína. Não por fechar um negócio milionário, mas por ajudar alguém de verdade. Na quarta-feira, um homem de meia-idade, com roupas de trabalho sujas, chegou ao seu caixa. Maurício reconheceu o tipo. Era exatamente o tipo de cliente que ele costumava desprezar. Boa tarde. Em que posso ajudar? Perguntou Maurício, educadamente. Queria depositar isso aqui, disse o homem, tirando do bolso um envelope com dinheiro em espécie. Maurício contou. Eram apenas R$ 150. Tudo certo. Depósito feito, confirmou Maurício, sorrindo. O homem pareceu surpreso com o tratamento respeitoso. Obrigado, moço. É o dinheiro do almoço das crianças essa semana. Trabalho duro por isso, disse o homem, com orgulho. Maurício sentiu um aperto no coração. Aquele homem tinha orgulho de seus R$ 150. E estava certo em ter. Era dinheiro honesto, suado, conquistado com dignidade. O senhor está fazendo um ótimo trabalho cuidando da sua família, disse Maurício, sincero. O homem sorriu largo e foi embora. Maurício ficou pensando, quantas vezes ele havia tratado pessoas assim com desprezo. Quantas vezes ele invalidou o esforço de alguém só porque o valor era pequeno. Na sexta-feira da primeira semana, Helena chamou Maurício em seu escritório. Vim entregar seu primeiro relatório semanal, disse Maurício, entregando 3 páginas escritas à mão. Helena leu em silêncio. Maurício havia escrito sobre suas experiências, sobre os clientes que atendeu, sobre o que estava aprendendo. Havia emoção genuína ali, reflexão verdadeira. Isso está bom, Maurício. Continue assim, disse Helena, aprovando. Helena, posso fazer uma pergunta? Pediu Maurício. Claro. Por que o senhor Ferreira realmente me deu essa chance? Seria mais fácil só me demitir, questionou Maurício. Helena pensou por um momento antes de responder. Porque ele acredita que pessoas podem mudar. Ele poderia simplesmente te punir e seguir em frente. Mas ele escolheu te educar. Ele vê potencial em você, Maurício. Não desperdice isso, explicou Helena. Os meses foram passando. Maurício, que inicialmente via aquela experiência como uma punição, começou a enxergá-la como uma transformação. Ele conheceu centenas de histórias. A mãe solteira que guardava R$ 5 por semana para o futuro dos filhos. O aposentado que vinha pessoalmente ao banco porque não sabia usar o aplicativo. O jovem que abriu sua primeira conta com salário de jovem aprendiz. Cada história o transformava um pouco mais. Maurício começou a chegar mais cedo, não porque era obrigado, mas porque queria. Ele se voluntariou para ajudar clientes idosos com tecnologia nas tardes de sábado. Criou um pequeno manual explicativo sobre taxas bancárias em linguagem simples e distribuía gratuitamente. Seus colegas notaram a mudança. Aquele homem arrogante que eles conheciam estava desaparecendo, dando lugar a alguém humilde, prestativo, humano. No 4º mês, uma situação teste apareceu. Um homem chegou ao banco vestindo roupas caríssimas, relógio de ouro, ar de superioridade. Ele foi direto ao caixa de Maurício. Preciso fazer um saque de R$ 50.000. Rápido, não tenho o dia todo, disse o homem, ríspido. Maurício verificou a conta. O saldo era suficiente. Mas o sistema pedia autorização especial para saques acima de 10.000 em espécie. Senhor, vou precisar de alguns minutos para autorizar um saque desse valor, explicou Maurício, educadamente. Como assim alguns minutos? Você sabe quem eu sou? Sou cliente VIP. Você é só um atendente. Chame seu gerente agora. Gritou o homem. O antigo Maurício teria se encolhido, se sentido inferior. Mas o novo Maurício simplesmente manteve a calma. Senhor, entendo sua pressa. Mas as regras do banco são para todos, independente do valor da conta. É uma medida de segurança. Vou resolver isso o mais rápido possível, disse Maurício, firme mas educado. Você é incompetente. Berrou o homem. Maurício não se abalou. Ele processou a autorização, pegou o dinheiro, contou cuidadosamente e entregou ao cliente. Aqui está, senhor.
Confira, por favor, disse Maurício. O homem pegou o dinheiro e saiu resmungando. Helena, que observou tudo de longe, se aproximou. Você lidou muito bem com isso, Maurício, elogiou Helena. Obrigado. Antigamente, eu teria me sentido humilhado. Hoje, eu só sinto pena dele. Ele acha que dinheiro lhe dá o direito de tratar pessoas mal, refletiu Maurício. Helena sorriu. A transformação era real. No sexto e último mês, Daniel Ferreira apareceu inesperadamente na agência. Desta vez, estava vestindo terno, claramente identificável como presidente. Todos se curvaram, cumprimentaram respeitosamente. Daniel caminhou até o caixa de Maurício. Bom dia, Maurício, cumprimentou Daniel. Bom dia, senhor Ferreira, respondeu Maurício, surpreso. Vim fazer um depósito, disse Daniel, entregando um cheque. Maurício processou o depósito com eficiência e cortesia. Pronto, senhor Ferreira. Mais alguma coisa que eu possa ajudar? Perguntou Maurício. Na verdade, sim. Gostaria de conversar com você. Pode vir ao escritório da Helena quando acabar seu turno? Convidou Daniel. Claro, senhor, concordou Maurício, nervoso. Quando Maurício entrou no escritório, Daniel e Helena estavam lá. Sobre a mesa, havia uma pasta. Maurício, li todos os seus relatórios semanais. Conversei com Helena. Observei seu comportamento. E quero saber, o que você aprendeu nesses 6 meses? Perguntou Daniel. Maurício respirou fundo. Aquele era o momento da verdade. Ele poderia simplesmente dizer o que achava que Daniel queria ouvir, mas ele havia mudado. Ele precisava ser verdadeiro. Senhor Ferreira, eu aprendi que passei anos sendo uma pessoa horrível, começou Maurício, com voz embargada. Daniel e Helena ouviram em silêncio. Eu aprendi que tratava pessoas como números, que julgava o valor de alguém pelo saldo da conta, que via os clientes mais simples como um incômodo e os ricos como deuses. E eu estava errado. Profundamente errado, continuou Maurício. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Maurício. Nesses 6 meses, conheci pessoas incríveis. A senhora Maria, que guarda moedas num cofrinho para pagar a festa de 15 anos da filha. O seu João, aposentado, que vem ao banco toda semana só para conversar porque é viúvo e mora sozinho. A dona Ana, que trabalha de diarista e tem mais dignidade que muito empresário que eu já atendi, relatou Maurício, emocionado. Continue, encorajou Daniel. Eu aprendi que dinheiro não mede caráter, não mede esforço, não mede valor humano. Eu encontrei gente rica podre de ruim e gente pobre rica de espírito. E eu passei anos do lado errado dessa equação, confessou Maurício. Daniel se levantou e caminhou até a janela. Você acha que merece uma segunda chance como gerente? Perguntou Daniel, de costas. Maurício pensou antes de responder. Não sei se mereço, senhor Ferreira. Mas sei que se o senhor me der essa chance, serei um gerente completamente diferente. Não vou gerenciar apenas números e metas. Vou gerenciar pessoas. Vou tratar cada cliente, rico ou pobre, com o mesmo respeito que eu gostaria de receber, prometeu Maurício. Daniel se virou, olhando Maurício nos olhos. E se eu disser que você vai continuar como atendente? Testou Daniel. Maurício engoliu seco, mas não hesitou. Então continuarei como atendente. Com orgulho. Porque aprendi que não é o cargo que define o valor do trabalho, é como você o executa. Se for para ser atendente o resto da vida, mas tratando as pessoas com dignidade, eu aceito, respondeu Maurício, sincero. Daniel sorriu pela primeira vez. Essa era a resposta que eu queria ouvir, disse Daniel. Ele pegou a pasta sobre a mesa e a entregou a Maurício. Você está promovido. Mas não como gerente desta agência, anunciou Daniel. Maurício abriu a pasta, confuso. Dentro havia um contrato. Você vai coordenar nosso novo programa de treinamento em atendimento humanizado. Vai viajar por todas as nossas agências do país, treinando funcionários. Vai ensinar o que você aprendeu. Vai contar sua história. Vai transformar outros Maurícios em pessoas melhores, explicou Daniel. Maurício não conseguiu conter as lágrimas. Ele caiu de joelhos, soluçando. Senhor Ferreira, eu não sei o que dizer. Obrigado, muito obrigado, chorou Maurício. Não me agradeça. Agradeça a você mesmo por ter tido a coragem de mudar. Muita gente teria desistido no primeiro dia.
Você persistiu. Você se transformou. Isso é mérito seu, disse Daniel, colocando a mão no ombro de Maurício. Maurício se levantou, limpou as lágrimas e abraçou Daniel. Foi um abraço sincero, carregado de gratidão e redenção. Nos meses seguintes, Maurício viajou por todo o Brasil. Ele contava sua história em cada agência. Mostrava o antes e o depois. Não escondia seus erros, ao contrário, os expunha para que outros aprendessem. Muitos funcionários se emocionavam. Alguns se viam refletidos naquela história e prometiam mudar. Um ano depois do incidente, Maurício voltou à agência onde tudo começou. Mas agora, como coordenador nacional de atendimento humanizado. Ele fez uma palestra para todos os funcionários. Vocês sabem quem eu era há um ano atrás? Eu era o pior funcionário deste banco. Arrogante, preconceituoso, cruel. Eu humilhei o próprio dono do banco porque ele estava vestido de forma simples. E sabe o que ele fez? Ele poderia ter me destruído. Mas escolheu me educar, contou Maurício, emocionado. Os funcionários ouviam atentos. Hoje eu quero que cada um de vocês faça uma reflexão. Como vocês tratam os clientes mais simples? Aquele senhor de roupas gastas que vem depositar R$ 50. Aquela senhora idosa que demora para entender o extrato. Aquele jovem que abre sua primeira conta. Vocês tratam essas pessoas com respeito? Ou com desdém? Questionou Maurício. Silêncio na sala. Porque eu aprendi uma lição que vou carregar para sempre. A verdadeira riqueza de uma pessoa não está no banco. Está no caráter. E o verdadeiro sucesso de uma instituição financeira não está nos lucros. Está em como ela trata as pessoas, finalizou Maurício. Aplausos encheram a sala. Daniel, que assistia do fundo, sorriu orgulhoso. Após a palestra, aquela mesma senhora idosa que Maurício havia desprezado um ano atrás entrou na agência. Ela não o reconheceu. Maurício foi até ela. Boa tarde, senhora. Posso ajudar em alguma coisa? Ofereceu Maurício, sorrindo. Ah, meu filho, obrigada. É que eu não estou entendendo esse boleto aqui, disse a senhora. Maurício pegou o papel e, pacientemente, explicou cada linha, cada valor, cada taxa. Exatamente como Daniel havia feito com ela um ano atrás. Quando terminou, a senhora sorriu. Que moço gentil você é, meu filho. Deus te abençoe, disse a senhora. Maurício sentiu os olhos marejarem. Ele havia completado o ciclo. De algoz a redentor. Daniel observou tudo de longe. Sua experiência havia funcionado. Ele não apenas puniu um funcionário ruim. Ele transformou uma pessoa. E essa pessoa agora estava transformando outras. Naquela noite, Daniel escreveu em seu diário pessoal: hoje vi a prova de que pessoas podem mudar. Maurício não é mais o homem que me humilhou. Ele é melhor. E isso me dá esperança de que podemos construir um mundo mais empático, um cliente por vez. E assim termina a história de Maurício, o banqueiro que aprendeu da pior forma possível que aparências enganam e que o verdadeiro valor de uma pessoa nunca está na conta bancária. Se essa história te tocou, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias inspiradoras como essa. E me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo? Quero saber onde estão nossos espectadores. Até o próximo vídeo.